A semana começou e terminou com bombas estourando no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, retirou o sigilo do inquérito sobre o caso das joias e ficou público que Bolsonaro tinha conhecimento sobre a venda ilegal dos itens de luxo. Você deve lembrar, o presidente tentou trazer ilegalmente para o Brasil joias e diamantes que foram presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Os itens foram trazidos para o Brasil na mala de um assessor do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. Você deve lembrar disso. Os presentes ficaram retidos na alfândega, lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, afinal, não haviam cumprido as regras para a importação de produtos de luxo. Ao final do mandato, o Bolsonaro tentou reaver as joias apressadamente. E segundo a Folha de São Paulo, o governo Bolsonaro acionou 15 servidores numa operação desesperada para resgatar essas joias. Ele então passou a ser investigado por tentar revender de forma ilegal os presentes que pertencem ao patrimônio público. Até então, ele vinha negando esta prática, até que o inquérito da PF mostrou o contrário. Bolsonaro, de acordo com a polícia, tinha conhecimento sobre a venda ilegal das joias e contava com a ajuda do tenente-coronel Mauro Cid, o auxiliar direto dele. A polícia afirma que Bolsonaro formou uma verdadeira organização criminosa e faturou com o esquema cerca de 6 milhões e 800 mil reais. Ele chegou a acompanhar sites de leilão com a venda de um desses itens. E em mensagem trocada com o Mauro Cid, ele respondeu selva, um sinal positivo no jargão militar, para um link do site do leilão enviado no aplicativo de mensagem. O histórico de navegação do celular de Bolsonaro confirma que ele acessou e acompanhou o processo de venda. E além disso, a PF também afirma que ele usou um avião presidencial para transportar os itens e recebia o dinheiro das vendas das joias em espécie, fugindo das operações bancárias com registro, controle e fiscalização. E Bolsonaro não lucrou sozinho. A PF também estima que aliados dele faturaram cerca de R$1 milhão com o esquema das joias. E o ministro do STF encaminhou esse indiciamento da Polícia Federal ao Procurador-Geral da República, que terá 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar uma denúncia. Ou seja, o ex-presidente está bem encurralado com essa história. Mas olha só, bem no finalzinho da semana, já na reta final da semana, a Polícia Federal deflagrou a 4ª fase da Operação Milhas, que mira os envolvidos no chamado esquema da ABIN paralela. Uma estrutura montada dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para monitorar adversários e desafetos políticos de Jair Bolsonaro. A PF cumpriu mandados de prisão na casa de servidores que foram cedidos à ABIN durante o governo Bolsonaro e de influenciadores digitais membros do chamado Gabinete do Ódio, que estruturava uma rede de notícias falsas do ex-presidente. Essa operação começou no ano passado e tinha como objetivo investigar o uso de um sistema israelense de espionagem. A PF tem indícios de que esse esquema espionou Arthur Lira, o presidente da Câmara, Renan Calheiros, senador pelo MDB, o ex-deputado Rodrigo Maia, além de ministros do STF, jornalistas e outros parlamentares. Os militares presos nesta operação trabalhavam diretamente com Alexandre Ramagem, o então diretor da ABIN e hoje pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A Polícia Federal encontrou ainda um áudio supostamente gravado por Ramagem, que registra uma reunião com Augusto Heleno, ministro do GSI na época, o presidente Jair Bolsonaro e uma provável advogada de Flávio Bolsonaro. O tema desse encontro gravado seria a organização de uma estratégia para proteger Flávio Bolsonaro das investigações em curso na Receita Federal referente ao caso das rachadinhas e retaliar os servidores envolvidos nas investigações. Uma arapongagem total. A PF também aponta que a ABIN paralela atuou para desacreditar as urnas, tentando favorecer Bolsonaro e perseguindo os ministros do STF e seus assessores. Esses diálogos interceptados pela PF também dão conta de que os servidores presos nesta operação sabiam daquela minuta do golpista, revelada por Mauro Cid em delação e cuja cópia foi encontrada na casa do ministro da Justiça, o Anderson Torres. Esse caso demonstra que Bolsonaro tinha planos de estruturar um verdadeiro estado de vigilância
colocando uma agência de inteligência para monitorar os adversários e proteger seus filhos, aliados e a si mesmo. Era um grande risco para a democracia brasileira. Enquanto Jair Bolsonaro é encurralado aí pela Polícia Federal, o presidente Lula visitou países vizinhos aqui na América do Sul, fez uma contundente defesa da democracia e ainda viu o índice de aprovação do governo crescer. O presidente começou a turnê sul-americana pelo Paraguai, onde participou da reunião do Mercosul, o encontro do Mercosul, do Bloco Econômico. E no discurso, Lula exaltou a importância da democracia, o valor da integração regional, o papel do Estado no desenvolvimento da América Latina e se solidarizou com a Bolívia, que aderiu ao bloco e sofreu a tentativa de golpe nos últimos dias. O presidente Lula fez críticas nas entrelinhas à ausência do presidente argentino Javier Milei. O Javier Milei cancelou a participação no encontro do Mercosul, veja só, para ser estrela internacional de uma conferência conservadora que aconteceu aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil. Lula disse que o evento era uma bobagem que representava uma agenda antipovo e lamentou que a Argentina, um país tão importante para a região, ficasse de fora da reunião do bloco do Mercosul. Já na Bolívia, um gesto de solidariedade aos nossos vizinhos. O governo de Luiz Arce sofreu uma tentativa de golpe no mês passado, contida principalmente pela reação popular que tomou as ruas com garra para frear as forças golpistas. O presidente Lula, empático com o governo Arce, afirmou que a democracia prevaleceu e que não podemos tolerar na América Latina novos devaneios autoritários. E enquanto exaltava a democracia em terras vizinhas, internamente, nova pesquisa da Quest aponta o crescimento de aprovação do governo, que sai de 50% em maio para 54% agora em julho. O dado é um alívio para o governo, que vem sendo bombardeado pela imprensa e por um Congresso extremamente conservador, que tenta emplacar a versão de que o governo está paralisado, sem agir. Pode até ser um alívio ao ministro Wellington Dias, que afirmou recentemente que o governo falha na comunicação ao não mostrar a quantidade de ações que tem feito. Agora, dois dados que eu gostaria de destacar, apesar da imprensa condenar a postura do presidente Lula em relação a esses comentários contra o Banco Central, a população, na prática, tem concordado com Lula e achado justas as críticas que ele tem feito ao presidente Roberto Campos Neto. O povo entendeu a mensagem do presidente Lula em relação ao Banco Central. E por isso, esse movimento do mercado, do setor do mercado financeiro, de tentar silenciar as críticas do presidente às taxas de juros, atribuindo ao discurso de Lula essa alta do dólar, por exemplo. Outro recorte da pesquisa importante é o crescimento da aprovação do governo entre a população evangélica. Isso é muito importante. É um grupo que a esquerda e o Palácio do Planalto têm dificuldade de dialogar. Foi a base central do presidente Bolsonaro, mas que vem sofrendo uma pequena mudança de rota, uma alteração aí no fluxo das pesquisas. E segundo a Quest, a aprovação, que era de 23% em maio, passou a ser de 26% agora em julho. É um segmento em ascensão no país, com forte adesão na classe trabalhadora, na população periférica, e que o governo precisa abrir um diálogo para superar a rejeição. A pesquisa foi um indicador positivo nesse sentido da comunicação do governo. Agora, já no Congresso Nacional, o tema da semana foi a aprovação do projeto que regulamenta a chamada reforma tributária. Por 336 votos contra 142, com 2 abstenções, os deputados aprovaram o texto base que estabelece um teto para a alíquota média dos 2 tributos, em 26,5%. Tema de divergências na casa, a inclusão da carne na lista de produtos da cesta básica com alíquota zerada foi aprovada de última hora, aos 45 do segundo tempo. Isso era, inclusive, um pedido do presidente Lula para baratear o consumo de proteína animal e fazer valer aquela promessa da campanha eleitoral, de que o povo ia voltar a comer carne, a ter uma boa alimentação, mas há uma ponderação. Alguns economistas olham com ressalvas esse tema, porque avaliam que nem sempre a isenção tem reflexo no preço final. Isso é algo a se avaliar. Os deputados também aprovaram a inclusão de todos os remédios na faixa da alíquota reduzida, com desconto de até 60% ou até mesmo zerar a alíquota, dependendo do tipo da medicação.
Também foi aprovado o cashback de 100% em contas de energia, de água, de esgoto para a população de baixa renda cadastrada lá no CadÚnico. Agora, um ponto lamentável que acabou mostrando a força da bancada da bala, a bancada conservadora, no Congresso Nacional, foi a exclusão das armas de fogo do chamado Imposto do Pecado, uma faixa de tributação mais alta, chamado imposto seletivo, para aqueles produtos que fazem mal à saúde. O texto agora segue para o Senado, o debate segue por lá.